Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Camila. É um prazer falar sobre esse assunto que eu adoro, como você sabe. Eu sou professora e advogada na área trabalhista há mais de 10 anos, né? Mais, na verdade, bastante tempo. E atualmente eu sou sócia trabalhista aqui de um escritório na cidade de São Paulo e atuo com a área trabalhista e de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, Sim. atualmente eu não dou aula na graduação, eu estou dando aula na pós-graduação e em alguns cursos de curta duração da Escola Superior da Advocacia da OAB de Minas e da OAB de São Paulo, na Sim, pós-graduação do Mackenzie, do CEDIM, algumas pós-graduações sim, e cursos em company. E advogo, então é basicamente isso. Atuo bastante no consultivo, né? A minha advocacia hoje em dia legal. ela é mais direcionada para o consultivo do que para o contencioso, apesar de eu também gostar de fazer o contencioso, fazer de vez em É, quando. eu costumo dizer, Tati, que a gente gosta, por exemplo, eu gosto do contencioso. Uhum. Quem tem essa carreira um pouquinho mais tempo, como a gente, nós fomos criadas dentro do contencioso. Exato, Nós fomos forjadas no fogo do contencioso. Então, exato. assim, eu amo o consultivo, adoro, mas eu Uhum. também tenho a minha paixão pelo contencioso, eu também gosto do contencioso. Eu acredito que quando a gente não consegue, é, quando a gente quando a gente não consegue resolver lá no início, o Instagram tá dando algum Eu problema. vi, mas eu acho bom, pelo menos eu tô te Voltou? ouvindo. Tá Voltou? normal, tô te ouvindo. Tá. Quando a gente não consegue resolver lá no início com um consultivo, um contencioso bem aplicado, ele surte sim bons efeitos. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer o consultivo dentro do contencioso, né? Sim, E sim. isso é muito importante. Mas enfim, é papo para outra live. Hoje a gente vai falar de compliance, de LGPD, porque Uhum. é o assunto do momento, não tem como não ser o assunto do momento. E eu quero começar dando uma pincelada aqui com relação ao compliance. Por quê, Tati? Porque muito estamos ouvindo falar sobre implementação de proteção de dados, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Há uma semana, mais ou menos, o assunto no mundo jurídico e entre os empresários é essencialmente este. Mas a Uhum. gente precisa ressaltar o compliance, inicialmente. E por que a gente precisa ressaltar o compliance? Eu quero saber se você concorda comigo, se o seu pensamento, se a sua linha de pensamento segue o mesmo caminho. Todas as empresas que tinham programa de compliance trabalhista implementado, ou ainda que seja aquele compliance anticorrupção, né, o guarda-chuva maior, quando a Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, nós já tínhamos um meio caminho andado. Por que nós Uhum. já tínhamos meio caminho andado? Porque todos os nossos processos, teoricamente, estavam mapeados, ou seja, ali no setor de RH, ali no setor de departamento pessoal, eu já tinha todos os processos mapeados, né? Eu já tinha processo de admissão, eu já tinha processo de demissão, eu já tinha os processos do SESMIT. Então, É. implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, implementar a LGPD se tornou um pouco mais fácil do que efetivamente em empresas que não têm. Por quê? Porque quando a gente parte do pressuposto que o compliance é o cumprimento da norma, e aí eu estou falando de uma maneira bem superficial, né, o conceito de compliance, eu estou falando de cumprimento de todas as normas, e a LGPD entra aí dentro. Entra Sim. nesse viés. É Então, mais quando uma norma para é cumprir. mais uma norma. Então, quando eu pego uma empresa que ela tem um programa de compliance implementado, por óbvio que implementar a LGPD se torna um caminho menos doloroso, uma via cruz menos dolorosa, né? Qual é a sua visão sobre isso? Com certeza, Camila, concordo 100%. Eu costumo falar que, assim, quando a gente está com um cliente que já tem governança corporativa antes do compliance, né? Sim, E aí já tem missão, valores, é muito mais fácil, porque ele já está habituado
a implementação de políticas, né? Só que a diferença é que agora vai ser um data compliance, vai ser política de privacidade, vai ser rotina Sim. de privacidade e proteção de dados. Mas você já sabe quais são os valores de uma forma geral daquela organização, então é mais fácil você trazer isso para a privacidade e proteção de dados pessoais. E aí eles já estão acostumados com essa questão da rotina, né, preventiva. E eu costumo falar que é engraçado porque assim, a LGPD eu acho que é a primeira lei que traz de fato, a gente pode falar que a primeira é a lei anticorrupção, né, no Sim. âmbito criminal. Não falaria trabalhista, com certeza, mas apesar de ser as rotinas de saúde e segurança, você falou aí do SESMIT, com certeza, mas não era uma realidade no Brasil, né? Mas Longe disso. longe disso, mas a LGPD é de fato, acho que é a primeira legislação que tem um impacto muito grande no preventivo, no consultivo, porque você passa a ter a existência de um banco de dados que tem que estar de forma legítima, né, na sua organização. E aí essa questão tá muito, essa questão da atuação da ANPD, que ainda não foi criada, né, mas das autoridades, por exemplo, da União Europeia e das questões Sim. relacionadas à imposição de multas, está sendo muito debatida. Então está parecendo que de fato é uma realidade. E eu acho que está sendo exposta de forma mais concreta para a nossa sociedade. E aí a preocupação está maior, né? Sim, exatamente. Tati, a gente tem. Eu moro em Brasília, né? E aí, pelo que eu vi aqui do nosso público, nós temos gente do Rio Grande do Norte, Goiânia, pelo que eu dei uma olhadinha aqui. Aqui Uhum. em Brasília, sim, a gente vive essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas pelo fato de estarmos na capital federal, onde a economia roda quase que em sua totalidade por órgãos públicos, eu não vejo a movimentação do institucionalismo público sob esse viés. Mas esse é um ponto além. Eu Tá. quero saber de você que está aí em São Paulo, porque São Paulo movimenta grande parte do PIB do Brasil. Me Uhum. explica como é que está sendo essa questão da LGPD em São Paulo, com as empresas em São Paulo, como é que elas estão enxergando isso? Está, sim, havendo procura, havendo adesão? Como é que está o mundo de vocês que trabalham exclusivamente com LGPD na última semana? Como é Na que está sendo verdade, a vida? tá confusa. Na verdade, a visão que eu tenho, cara, é a seguinte: desde, poxa, 2016, 2017, esse tema Sim, já vem sendo discutido com muita frequência em São Paulo. E o que a gente vê é que aqui em São Paulo a gente teve muito evento de conscientização e de discussão da LGPD, e a gente tem visto isso já há algum tempo. Com a pandemia, essa discussão ela acabou ultrapassando as fronteiras. Então, foi um lado bom, porque a gente acabou tendo palestras que seriam presenciais, eventos e cursos disponibilizados de forma online. E isso trouxe muita gente de fora de São Paulo para dentro da LGPD. Né? Outro dia eu certo. estava num evento e o pessoal estava falando como até no Rio de Janeiro não tinha tanto uma discussão a respeito dessa lei como tem em São Paulo. E as organizações que estão sediadas aqui, que são organizações gringas, que são organizações que vêm da União Europeia, elas já estão nesse processo de conformidade há mais tempo, porque elas já tinham que estar conforme a GDPR, que é a legislação da União Sim, Europeia. Então, elas começaram essa implementação da LGPD antes, né? O que eu tenho visto aqui é que eu acho que é a mesma experiência que eles tiveram na União Europeia, né? Um percentual muito pequeno de empresas estava em conformidade quando a legislação deles entrou em vigência em maio de 2018. Aqui eu tenho visto que agora as empresas estão se preocupando mais, mas de tá. fato, quem já começou a implementação e já está em momentos avançados são as empresas gringas. Então não é que a Entendo. gente está. Assim, existe uma consciência, o que eu vejo aqui fora daqui, as pessoas nem sabem do que se trata. Né? Outro Sim. dia falaram sobre o assunto no Jornal Nacional e eu até fiquei preocupada porque falaram um monte de coisa, enfim, que não Aham. necessariamente corresponde à realidade. Então, eu vejo que aqui tem sim uma conscientização maior e tem uma procura maior, mas não quer dizer que está todo mundo conforme, muito pelo contrário, entendeu?
Eu vejo que todos estavam na expectativa da vigência da LGPD ser adiada para o próximo ano, em decorrência também da crise que chegou, né, dentro do nosso mercado econômico, trazida pelo Covid. E aí, de uma hora para outra, e aqui respeitando as proporcionalidades, se entrou em Claro. vigência ou se vai entrar em vigência no prazo de 15 dias da assinatura do presidente, respeitando essa proporcionalidade de 15 dias, porque para mim não faz a menor diferença, porque em 15 dias você não implementa um Exato. programa de LGPD, quiçá você consegue mapear ali os processos, né? Consegue mapear os dados. Você não Então, consegue nem a primeira etapa, tipo, você não faz a primeira etapa em exatamente, 15 dias. exatamente. Então, na minha concepção, é uma discussão totalmente irrelevante. Mas respeitando isso, o que eu vejo é que as Uhum. empresas, de fato, elas não estavam preparadas e não que elas estejam. Tem muita gente fazendo implementação bem pelas coxas, né? Vamos usar esse termo um pouco mais aí popular. E aí, qual a sua visão com relação a essa questão da implementação de uma maneira tão célere? Há riscos da gente encontrar problemas no futuro, de a empresa ter passivos no futuro por causa de uma implementação que foi feita de maneira equivocada nesse exato momento? Com certeza, cara. Eu acho que, em primeiro lugar, o programa de compliance da LGPD, que a gente chama de Data Compliance, assim como qualquer programa de compliance, é um organismo vivo que está sempre sendo modificado. Então, Sim. assim, me parece que a implementação feita de forma é, corrida, né, e sem um estudo adequado, só vai gerar um retrabalho, porque vai chegar um momento que a organização vai ver que ela vai ter que fazer o procedimento de novo de implementação. Porque, de Sim. fato, eu não acredito em um procedimento super rápido, mesmo porque o que a gente bate muito é que é uma mudança muito grande de cultura. Então, assim, é óbvio que se eu tenho uma pequena ou média não, mas micro e pequena empresa, talvez consiga ter essa implementação de maneira mais tranquila, porque Sim. o tratamento de dados, o volume de dados pessoais que ele lida pode ser menor. Agora, a micro ou pequena empresa que lida com volume de dados considerável também não vai conseguir. Então, não é apenas você ter poucos colaboradores, mas também você ter uma quantidade de dados pequena. Então, é uma questão complicada essa da implementação rápida. Sabe que eu já vi algumas organizações achando que criar uma política de privacidade e proteção de dados pessoais é suficiente. E, assim, isso é apenas um ponto Um ponto. do Data Eu, Compliance. eu já vi colegas da nossa área falando que bastava pegar o termo com o colaborador, o termo de anuência, enfim, para a utilização dos dados. São cada colocação que escutamos que vai totalmente de encontro a tudo que a gente prega com relação ao compliance, com relação à implementação, Exato, que chega a assustar. Então, exato. diante desse primeiro questionamento, a grande questão é o que fazer nesse exato momento? Qual é o seu conselho para as empresas que não implementaram o programa até agora e que precisam, na verdade, não é que elas querem, elas precisam A maioria não implementar. quer. Elas precisam implementar. Qual é o seu conselho? E aí, considerando que eu já vou esclarecer esse ponto, porque também tem muita gente esquecendo de anunciar isso, as Uhum. penalidades da Lei Geral de Proteção de É. Dados, que vieram com a Lei Geral de Proteção de Dados, elas não vão ser aplicadas nesse primeiro momento. Nós temos aí um prazo ainda, se eu não me engano, de 10 meses, né? Elas vão ser aplicadas a partir de julho, é julho do ano que vem, Agosto. agosto do ano que vem, então nós temos um período aí de 12 meses. É. Qual é o seu conselho para essas empresas? Primeiro, buscar um profissional de confiança no mercado e, né, pedir uma proposta e começar a implementação. Não tem muito para onde fugir. Mesmo porque, como eu já falei algumas vezes, sabe, Camila, que a questão é a questão reputacional também, né?
Então, a gente chegou num ponto da sociedade em que privacidade e proteção de dados pessoais é um valor. A gente a gente vive um capitalismo consciente. Então, quem Sim, não acompanhar vai ficar para trás. A gente vai andar daqui para frente, para trás a gente não vai. Então, se a sim, organização, né, não tiver esses valores e não, de fato, colocar em prática os valores que ela cria na implementação e etc., nas rotinas de tratamento de dados pessoais, ela vai acabar tendo um prejuízo muito grande com o seu mercado consumidor, né? sim. Com seus clientes. Então, às vezes, o risco reputacional ele é ainda pior do que as multas que podem ser aplicadas. Então, meu conselho Exatamente. para as organizações é busquem profissionais de confiança para iniciar esse procedimento de implementação, porque ele é demorado e ele é um procedimento que exige muito, tanto do profissional que está implementando, como dos profissionais da organização, né? Sim, você falou uma palavra que ela é um divisor de águas aqui nessa nossa live. Inclusive, eu anotei e após eu vou fazer um story. Capitalismo consciente. E eu vou trazer essa questão do capitalismo consciente em uma situação que eu vivi hoje. Ah, Para quem não sabe, eu fui diagnosticada com Covid, então eu passei 2 semanas mentira, assim em casa. não Sim, sabia, cara. pois é, eu passei 2 semanas em casa. E aí, o que aconteceu, Tati? Os 15 dias findaram ontem, na segunda-feira, então hoje é o 16º dia, eu já voltei para minhas atividades. Eu já fui para academia. Quando eu cheguei Ah, na academia, ó, o personal que me treina falou assim: eu preciso conversar com você antes do treino. Aí, o que aconteceu? Ele falou assim: olha, um determinado aluno da outra academia tirou uma foto minha e de outra aluna no momento que essa aluna tirou a máscara para beber água. E agora a minha foto e a da minha aluna está exposta em todos os jornais de Brasília, falando assim: olha, é justamente por isso que não queríamos que as academias abrissem. Eles não respeitam. E aí entra a questão do capitalismo consciente. Por óbvio, eu estou puxando um pouco mais de direito digital, valor de imagem, mas olha que questão interessante. Ele virou para mim e falou assim: Camila, eu quero processar a academia. Por quê? Porque a academia permitiu que a foto fosse divulgada, porque a foto circulou no grupo da academia, de professores da academia, e eu quero também processar o jornal. Olha o capitalismo consciente. E ele falou uma coisa super interessante. Ele falou assim: vai hum. manchar a minha imagem, vai manchar a imagem do meu estúdio. Mas é verdade. Olha só, a Porque gente gente, se isso sai no jornal, enfim, a pessoa simplesmente uma pessoa viu e falou: você viu a academia tal? Uma fala com a outra, acabou, gente. acabou. E então é justamente isso, o capitalismo consciente. Eu trouxe esse exemplo para dentro da nossa live, justamente para desenhar essa questão do capitalismo Exato. consciente. Eu sou capitalista? Sou. Mas ok, quais são as lojas que eu vou comprar? Hoje eu compro na Zara ou eu tenho uma resistência de comprar na Zara? Por quê? Porque a Zara foi denunciada com Trabalho relação a escravo. trabalho escravo. Outro exemplo muito latente. E por que eu estou falando o nome das empresas? Só para deixar claro. Porque é algo de âmbito nacional, de Divulgado. conhecimento nacional divulgado. Então, eu não estou infringindo nenhuma norma ética aqui na nossa conversa, né? Outro ponto, Carrefour. O que aconteceu com o Carrefour na semana passada? Eu não sei se você ficou sabendo, com relação à morte de um colaborador terceirizado e eles... Você não ficou sabendo? Não tô lembrando. Depois, o que aconteceu? Na semana passada, um colaborador do Carrefour de Recife sofreu um ataque cardíaco e morreu no interior da loja. E aí, o que os funcionários fizeram? Tamparam o corpo dele com guarda-sol, Ah, isolaram a área, nem eu acredito que tenha isolado a área, não me recordo, perdão, mas a loja ficou aberta em funcionamento normal. uai, gente.
Que loucura. Exatamente. Parece mentira. Não, parece mentira, mas não é. Deixa eu dar um oi pra Dani. Oi, Dani. Tá dando oi pra gente. E aí, como se não fosse a primeira, né? O Carrefour Acho que eu não tem entrava lá mais, Camila. Pois é a questão do capitalismo consciente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um vazamento de dados, né? Se eu tenho uma empresa que trabalha, que movimenta aí um banco de dados considerável, se eu tenho uma questão de vazamento de dados, como está se divulgando com relação às farmácias, né, que estão vendendo os seus bancos de dados, eu tenho a imagem da minha empresa muito manchada. Então, Sim. de fato, talvez as mudas da LGPD, trazidas pela LGPD, sejam um ponto, mas manchar a imagem da empresa é um ponto muito mais profundo. Sim, tanto é que a questão da lista lá das empresas que exploram trabalho escravo é um ponto muito importante no combate ao trabalho escravo, né? Porque Sim. As pessoas estão cada vez mais conscientes. Então, eu acho que mais do que cumprir uma lei, implementar a LGPD é sobrevivência do seu negócio. É estar atento às tendências de negócio, porque a LGPD veio para estimular a circulação de dados pessoais de forma intercontinental, inclusive porque na Europa a gente tem GDPR, tem a legislação do consumidor na Califórnia, né? Enfim, e em vários outros países aqui da América Latina a gente tem legislação e acaba que se você também não tem uma legislação de privacidade e proteção de dados pessoais, ninguém mais vai fazer negócio com você. Então, na verdade, o objetivo é estimular o capitalismo, só que o capitalismo consciente e proteger, claro, os dados pessoais, porque a partir do momento que você não traz nenhuma regulação para essa nova situação, porque é uma situação nova, você pode ter abusos, como foi o caso, Camila, antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, existir, da multa que a Decolar.com tomou, acho que foi com base, né, no Código de Defesa do Consumidor, Sim. porque eles estavam fazendo geopricing, né? Então o valor das passagens dependia de onde a pessoa, da localização de onde estava a pessoa pesquisando as passagens. Então, assim, é proteção também, né, da Sim. sociedade. Sim, e aí quando a gente fala em proteção da sociedade e entrando dentro, um pouquinho dentro do direito do trabalho, antes eu vou fazer um questionamento aqui para você, que o Lauro... Acho que tinha uma pergunta do Lauro, Isso, exatamente. Questiono se a LGPD também tutela o tráfego de dados nas redes sociais. Por exemplo, nesta live, grato. E aí, Lauro, tá... Boa pergunta. Por exemplo, eu e a Camila aqui estamos expondo o nosso nome, né? Mas também a nossa biometria, porque veja, essa imagem é um dado biométrico. E então, se a gente estiver utilizando para fins particulares, sem objetivos econômicos e tal, não tem problema. Porém, se eu estiver dentro lá das hipóteses abrangidas pela lei, sim. Então, por exemplo, rede social, a gente tem inúmeras situações e agora com a pandemia, então nem se fala, né? Mais ainda, a gente tem inúmeras situações de atividades econômicas que estão aqui no âmbito da rede social. Então, você tem que tomar também cuidado com o tráfego, o tratamento de dados aqui nas redes sociais, sabe, Laura? Até a empresa, por exemplo, que está vendendo e que está pedindo aqui em box o CPF, né, os Sim. dados bancários, etc., da pessoa. Super importante também essa parte do direito do comércio digital se adequar. Exatamente. E por que é tão importante? Porque se observarmos tudo, exatamente tudo, nesse exato momento, principalmente de pandemia, né, em que as pessoas não estão se movimentando com tanta frequência, é de suma importância. Hoje compras você faz pelo direct no Instagram.
Você Sim. compra, principalmente nós, mulheres, né, itens de roupa, sapato, maquiagem, por um direct. E aí você fornece o seu nome completo, o seu CPF, o seu endereço para Exato. entrega. Então, veja como é de suma importância. Ele complementou assim: exato, preciso pedir permissão para compartilhar e os dados de outras pessoas que entraram e fizeram comentários aqui no chat. Como é que ficaria? Então, Lau, a gente, daí a importância da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a partir do momento que você faz o mapeamento de dados, você entende quais dados você utiliza na sua atividade. Então, se faz parte da sua atividade compartilhar e tem o nome das pessoas, esse é um dado que está no seu banco de dados e que você está usando para determinada finalidade. Aí você tem que analisar se é compatível o uso desse dado com aquela finalidade, de acordo com os ditames da lei, se tem uma base legal, porque para ter um dado pessoal no seu banco de dados, você tem que ter uma fundamentação legal, uma base legal, que está de uma maneira geral no artigo 7º. Então, a gente teria que analisar a finalidade desse compartilhamento. Enfim, são muitos São detalhes, vários detalhes. para a gente conseguir responder. E aí eu só vou fazer uma questão com relação ao que o Lauro disse. Todas as vezes que você abre uma conta aqui no Instagram, você aceita a política de proteção de dados. Então, do Instagram. Exatamente, do Instagram. Que foi revisada recentemente, né, Camila? Sim, que foi revisada recentemente. Então, por exemplo, Lauro, a partir do momento que você está aqui na nossa live, que o seu nome é divulgado como agora Lauro de Campos, não há qualquer tipo de problema, né? Pelo menos na minha concepção. Por quê? Porque você aceitou a política de privacidade de dados do Instagram. Então, você está autorizando a divulgação do seu nome nesse momento, nessa live. Então, porque você participou também, né? Exatamente. É igual o Twitter, que é super polêmico, né? Exatamente. Então, eu creio que são detalhes que a gente não consegue analisar na minúcia, mas podemos fazer, inclusive, Tati, uma live específica sobre a política de privacidade de dados do Instagram. Podemos, a gente pode. Acredito que vai ser uma live bem legal. Vai ser bom porque eu vou parar para ler, porque, sendo bem sincera, eu fiz aquela coisa que todo brasileiro faz, que aceita sem ler. Sim, não, eu também, né? Não dá tempo de ler. Não deu tempo. Vamos entrar. A gente já tá passando um pouquinho de meia hora de live. Uhum. E aí eu prometi que a live não ia ser tão extensa. Vamos lá. Mas eu quero adentrar, Tati, na Lei Geral de Proteção de Dados aplicado dentro do contrato de trabalho. E por que eu quero entrar? Primeiro porque nós somos da área trabalhista. Exato, a gente gosta disso. A gente gosta disso. A gente não gosta do compliance anticorrupção. A gente gosta do compliance trabalhista. E aí, o que acontece? Na sua visão, assim, quais são os principais pontos de atenção que os empresários devem ter quando a gente fala de LGPD dentro do Departamento de Recursos Humanos, dentro do Departamento Pessoal? Lógico que existe ali aquele trinômio, né? Pré-contratação, contrato e demissão. Óbvio que existe isso. Mas dentro desses três, existe um ponto que você fala assim, Camila, esse ponto para mim é muito delicado. Eu acho que tem alguns pontos de muita atenção na LGPD, nas relações de emprego, mas sempre vem dois muito, assim, saindo daquele adequação, finalidade e necessidade, né, que a gente sempre fala que são princípios. Primeiro é o princípio da minimização dos dados. Então, assim, acho que o primeiro ponto é fazer aquele mapeamento e verificar se eu, de fato, estou com dados que eu necessariamente tenho que ter para executar aquele contrato ou para cumprir as obrigações legais. Então, em primeiro lugar, eu já tenho que fazer um mapeamento, porque se eu estiver coletando dados que eu não tenho que necessariamente ter naquele contexto, eu já vou excluir, porque já é um risco a menos. Então, primeiro, minimizar esses dados que eu tenho em meu banco de dados, né? No meu poder como controlador, porque a partir do momento que eu estou com um dado pessoal
nos meus arquivos físicos ou digitais, eu me torno controlador daqueles dados. Sim. O controlador é responsável, e aí acabou. Então, primeiro, fazer uma análise de quais dados de fato tem que estar ali para, né, excluir os dados que não tem que estar, que estão de forma excessiva. E aí, um outro ponto que eu acho essencial e que eu tenho visto, assim, manifestações com as quais eu não concordo, apesar de ter muita gente boa no assunto, mas, assim, é um ponto especial que tem que tomar cuidado, é a questão do enquadramento dos dados nas bases legais. Então, tem que analisar por que razão aquele dado legal está lá na minha base de dados, se é para execução do contrato ou se é para cumprimento de obrigação legal, por exemplo. Tá? E tomar cuidado e usar o consentimento em último caso. Então, eu acho que assim, essa questão de minimização dos dados e de enquadramento dos dados nas bases legais corretas é importantíssimo. E eu vejo que é básico, entendeu? Que tem várias outras coisas, mas isso é muito básico. Pois é, e aí, justamente por causa desses dois pontos, que entra algo de suma importância, pelo menos na minha concepção que você acabou de falar, que é usar o consentimento em último caso, não usar o consentimento na primeira oportunidade, que é o que eu tenho visto muita gente sustentar. Eu sou totalmente contra essa postura, assim, eu acho que o consentimento está só no inciso 1 do artigo 7º, foi uma infelicidade. Sim, ele devia estar no inciso 11, 12, no último. Exatamente. Então, né, o consentimento ele é super polêmico na relação de emprego e assim, eu fico muito espantada porque às vezes a gente vê pessoas da área trabalhista falando para usar o consentimento e você vê pessoas da área do direito digital, de privacidade e proteção de dados pessoais, dando como exemplo a área trabalhista no sentido de não usar o consentimento na área trabalhista, por conta da desigualdade entre as partes. Tá? Eu falo, poxa, até o pessoal que é de fora está enxergando isso, então vamos tomar um pouquinho de cuidado, né? E como é que a gente está aqui dentro, conhecemos todos os princípios que regem aí o direito do trabalho e queremos usar o consentimento, mesmo quando há ali, na visão da doutrina e da jurisprudência, um desnível muito grande entre uma parte e outra. E, você assim, ia falar da Price. É surreal. Porque assim, cara, veja, a Pricewaterhouse da Grécia tomou uma multa porque estava tratando os dados pessoais com base no consentimento. Como assim? Uma Big Four. Então, assim, eu tô falando isso porque é público, tá, gente? Tá lá tá na internet. Tá. Então, assim, vejam como enquadramento na base legal é algo importante, né? Exatamente, exatamente. Eu quero que, e aí para a gente finalizar essa parte de exposição, quem tiver perguntas, pode mandar todas as perguntas, os questionamentos que a gente vai responder. Eu quero que você dê uma pincelada, assim, bem por cima, em um tema que eu sou suspeita para falar, que nós já conversamos e que você vai trazer na quinta-feira, né, no seminário de LGPD e Direito do Trabalho. Traz para a gente um pouquinho das preocupações com relação ao home office, ao teletrabalho e à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque quando eu falo em teletrabalho e LGPD, meu braço arrepia, Tati. Eu já penso naquele colaborador usando o notebook pessoal. Vou até te mostrar o que eu penso. Eu penso nisso aqui, ó. Exatamente. Eu penso no colaborador usando o notebook pessoal, acessando o servidor, não tendo um antivírus adequado, tendo um cavalo de Troia. Eu não conheço muito bem de vírus, mas eu sei que esse é bem pesado. Puxando todos os dados da empresa, a base de dados traz pra gente um pouco, só do que você vai falar lá no seminário. E eu vou deixar convite para todo mundo. É um seminário aberto, é um seminário para advogados e para empresas, tá, gente? Advogados e empresas, setores de RH. Nós vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados aplicado dentro do direito do trabalho. O link de inscrição tá lá na minha bio, Camila Colombelli, tá? Camila com K e 2 L's, vou deixar aqui. Então, quem quiser participar, vai para lá. A Tati é uma das participantes.
e eu quero que ela traga para a gente um pouquinho. E fala, Tati, como se você fosse a advogada da empresa. Fala o que vai acontecer se a empresa não tomar os devidos cuidados com relação a essa questão do teletrabalho, do home office e da proteção de dados. Eu acho assim, cara, a gente sempre fala, né, que o maior risco que a gente tem no compliance é o risco operacional, que é a falha humana, né? Porque você pode investir um dinheiro alto em sistemas de segurança, uma nuvem super protegida e tal, mas se você tiver aí com pessoas trabalhando sem uma política de privacidade instituída, sem um manual de conduta, sem um treinamento a respeito das rotinas e das condutas de privacidade e proteção de dados pessoais com os quais elas lidam no contexto da prestação de serviços, ela vai acessar uma rede Wi-Fi pública e aí vai ter as informações hackeadas. Ela vai gravar num pendrive, porque ela vai levar em um outro computador, ela vai tirar, vai levar, vai viajar, vai perder o pendrive e vai ter um vazamento de dados. Então, assim, as preocupações com o teletrabalho, com o trabalho à distância, elas estão além da preocupação com os dados pessoais do empregado, que é o que a gente estava falando aqui, mas ela está muito concentrada, a meu ver, em relação aos dados pessoais com os quais o empregado lida, né? Então, os dados pessoais, seja dos clientes, enfim, dos prestadores de serviços, dados pessoais que estão no banco de dados da organização. Então, assim, é muito complicado, porque a gente fez essa mudança, a gente viveu essa pandemia e teve essa transição, né, para o trabalho à distância, num momento em que a gente não tinha ainda consolidado conceitos e culturas de privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil, porque você vê que isso aconteceu lá fora na Europa, as autoridades nacionais de proteção de dados dos países europeus emitiram orientações para as organizações nesse sentido. E nós não tivemos isso, porque a lei não está em vigor, a autoridade não existe, a nossa cultura ainda não está adequada ao que de fato vai acontecer, ao que de fato está próximo aí, que é de fato privacidade e proteção de dados pessoais. Então, a gente teve esse distanciamento, né, de uma maneira brusca e sem uma cultura de privacidade e proteção de dados. Algumas empresas tomaram cuidado, fizeram o bloqueio, etc. E aí me preocupa muito aquela história de política de bring your own device, né? Dos empregados estarem utilizando os seus próprios equipamentos, porque às vezes os equipamentos deles não estão com sistemas de segurança, então tem que colocar acesso VPN. Enfim, acho que o pessoal de tecnologia trabalhou muito aí nesse período, mas é muita coisa que é importante e não foi implementada na maioria das organizações. E isso, a longo prazo, pode te gerar um passivo, né? Porque a gente precisa organizar isso aí, reorganizar, né? Exatamente. E aí, Tati, eu quero colocar um ponto, porque às vezes a gente fala em vazamento de dados, só que as pessoas não têm noção da dimensão que é um vazamento de dados. Na verdade, eu acredito que a sociedade ainda não conseguiu abrir os olhos e conseguir enxergar, visualizar qual é a proporção dessa questão de vazamento de dados. Então, eu vou tocar nesse ponto, em que parece não ser um ponto da nossa live, mas é um ponto que a gente precisa esclarecer. E eu vou começar esse ponto falando que, a partir do momento que eu tenho um vazamento de dados, eu tenho um mapeamento. Um mapeamento de quê, Camila? Um mapeamento de perfil. A partir do momento que eu tenho um mapeamento de perfil, eu posso sim fazer, por exemplo, manipulação com relação a eleições. Eu posso sim fazer um mapeamento com relação a perfil de consumo. Então, vazamento de dados não é o fato de você ter o seu nome e o seu CPF exposto na internet e aí vem
um estelionatário e usa os seus dados e faz um cartão de crédito. Gente, isso é o mínimo que pode acontecer dentro da sociedade. Isso é o mínimo que pode acontecer dentro da sociedade. Quando eu tenho um vazamento de dados, eu tenho... Marquem isso na mente de vocês. Eu tenho um mapeamento de perfil. Com um perfil mapeado, eu tenho ali a indicação de caminhos que a sociedade pode tomar ou que pessoas que estão no poder desses dados podem tomar. Ou seja, a sociedade é conduzida não pelos seus valores e porque ela quer. Ela é conduzida por um perfil que foi mapeado a partir do vazamento de dados. Traz pra gente a sua visão, porque confesso que esse é um dos pontos mais apaixonantes aí dentro de proteção de dados na minha visão, na minha concepção. E aí, Cá, complementando o que você falou, eu concordo. Isso vai interferir, e aí esse seu ponto de vista é importante, porque vamos pensar de forma razoável, né? Futurologia. Isso, com certeza, vai interferir no momento de aplicação da multa, né? Porque dependendo das consequências daquele vazamento, a multa pode ser maior ou menor, né? E aí... né? E dependendo também das ações reparatórias que a organização teve diante do vazamento, da forma como ela se posicionou, de como ela se posicionou em relação àquela situação, isso também vai interferir. Então, tem que tomar muito cuidado. E lembrando, né, que exatamente por isso, né, que a gente tem na lei os dados pessoais sensíveis, né, que são dados que ou podem gerar algum tipo de discriminação, tipo origem política, filiação a sindicato, ou dados que têm uma possibilidade de vulnerabilizar muito o titular, o dono do dado, tipo biometria, que pode gerar um acesso às contas de banco dessa pessoa, né? Então, a gente ainda tem esses riscos, né? Por exemplo, dados de saúde, como você falou, em relação a consequências além da simples exposição, que não é simples, tá? É óbvio que é absurdo, mas assim, você pega um dado de saúde, faz um perfilamento e de repente os planos de saúde vão já trazer uma proposta altíssima porque eles já têm as informações a respeito daquela pessoa, eles acham que aquela pessoa é de alto risco e essa pessoa nunca vai conseguir ter plano de saúde. Exatamente, exatamente. Então, nós temos várias questões, várias histórias aí espalhadas pela internet com relação à questão de vazamento de dados, mapeamento de perfil. Eu aconselho que quem gosta de estudar um pouquinho mais, faça uma pesquisa e veja que não estamos falando de algo simples. É algo muito complexo que tem impacto não apenas nas organizações, por causa das multas que a LGPD trouxe, por causa de manchar a imagem da empresa. As consequências são consequências sociais. E aí eu trago um princípio do direito do trabalho para dentro da nossa conversa, que é a função social da empresa. Sim. Né? A função social da empresa. A empresa, ela tem ali... Tem essa limitação, né? Exatamente. Ela tem ali essa limitação e acima dos seus princípios de haver ou não uma lucratividade, em cima ali acima do seu poder diretivo, nós temos a sua função social. A sua função. Então, a função social da empresa é também preservar a sociedade como um todo, né? A sociedade, os seus colaboradores, enfim, preservar ali onde ela está instituída. Exatamente, isso é super importante. E assim, eu costumo falar que, e eu acho que isso é uma coisa da sociedade, mas assim, a gente tem que fazer o dever de casa bem feito, né? Então, eu não posso tratar mal os dados pessoais dos meus empregados e exigir que eles tratem bem os dados pessoais dos clientes, dos consumidores. Então, assim, quando você mostra respeito pelos dados dos seus empregados e você tem um data compliance legal no setor de RH,
você já está deixando claro qual que é a missão e o valor da organização em relação à privacidade e proteção de dados pessoais, e você já está incutindo essa cultura nos seus empregados também, né? Isso ajuda nos treinamentos. Então, você também não pode exigir que os seus colaboradores tratem com extremo cuidado, etc., com todas as cautelas necessárias, quando eles percebem que os dados pessoais deles estão sendo expostos dentro da organização. Então fica um pouco, né, incoerente. Então, mais uma forma de evitar esse tipo de risco, esse tipo de situação, é mostrando para os colaboradores que eu trato bem e corretamente os dados deles. Exatamente. Tati, quero te agradecer por sua presença, dizer que conversar com você é sempre um prazer. É sempre essa troca, né? Essa troca de conhecimento, essa troca de tranquilidade, de segurança no que fala. Quero agradecer de verdade, falar que as portas da nossa empresa, elas sempre vão estar abertas para você. Fica aqui um convite para outra live. Fica aqui também um pedido de autorização para que a gente divulgue em todos os nossos meios. Que a sua imagem, questionar se a sua imagem pode ser divulgada aí pelo YouTube, LinkedIn. Tá autorizadíssimo. Eu que agradeço, Ká, o convite. Você é sempre super solícita e simpática e generosa. E a conversa é recíproca, né? Obrigada, Tati. A gente se vê quinta-feira, tá bom? Isso, gente. Vamos lá no Novo Direito e façam as inscrições, né? Um beijo, Tati. Tchau, tchau. Beijo, querida. Boa noite. Tchau.